Nesse vídeo, em homenagem ao dia 17 de maio, dia do combate à homofobia, nós vamos interpretar uma crônica do jornalista e escritor Zuenir Ventura, que foi publicada em 2021, intitulada Lição aos Homofóbicos. O título já sugere do que se trata, não é? Então vamos lá! Olá pessoal, eu sou o Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula estamos fazendo uma homenagem ao Dia do Combate à Homofobia, 17 de maio. Para quem não sabe a origem da data, 17 de maio foi o dia em que, no ano de 1990, a Organização Mundial da Saúde excluiu a homossexualidade das estatísticas de doenças. Ou, em outras palavras, o dia em que a homossexualidade deixou de ser entendida como doença, pelo menos oficialmente. Bem, a homossexualidade deixou de ser entendida como doença, mas às vezes eu acho que a homofobia devia ser entendida como tal. Só que o que nós vamos fazer é interpretar uma crônica de Zuenir Ventura intitulada Lição aos Homofóbicos, que foi publicada em outubro de 2021 pelo jornal O Globo. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Quem quiser conferir o único texto do material didático é a crônica Lição aos Homofóbicos, do jornalista e escritor Zuenir Ventura, publicada no jornal O Globo no dia 5 de outubro de 2021. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal ao texto. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o material didático. A crônica foi publicada em 2021, numa época em que o brasileiro, assim como a maioria dos seres humanos, tinha que ficar confinado em casa devido à pandemia. É verdade que já tinha começado a vacinação, só que nem todos os brasileiros estavam vacinados. E esse texto faz uma relação importante entre a homofobia e a pandemia da Covid, mostrando o quanto foi relevante o momento em que o senador Fabiano Contarato, que é assumidamente gay, confrontou diante da CPI da Covid o empresário Otávio Facuri como uma reação aos comentários homofóbicos desse empresário, que na época era presidente do PTB de São Paulo. Além do mais, a homofobia tem relação com a pandemia da Covid, entre outros motivos, por uma coisa que eu digo sem medo de errar. Homofobia não deixa de ser uma doença. E se alguém disser que não mata, eu digo que mata sim. Não só os homofóbicos se tornam assassinos em potencial, como também passa a existir o risco de morrer por causa de um preconceito que infelizmente ainda não foi erradicado. Talvez ainda seja um exagero se dizer que é uma doença pior do que a Covid. Ok, mesmo que não seja, o fato é que a homofobia deveria ser considerada uma doença. Vamos ao texto. Segue um quadro. Vejam o primeiro parágrafo, começando por uma contextualização relativa ao Brasil, que nós estamos destacando em vermelho. O ano era 2021. Logo, o presidente mencionado é Jair Bolsonaro. Assim é o Brasil ainda hoje.
mesmo que o presidente seja outro. Um país campeão no assassinato a homossexuais. Ok, nosso presidente atual nunca se disse orgulhoso em ser homofóbico. Mais do que isso, até onde se saiba, ele não é homofóbico. Então, no fim das contas, ainda é um fato que mudou para melhor. De qualquer maneira, se trata de um texto dissertativo, que defende a tese de que aquele momento estava sendo marcante para a CPI da Covid, que estava chegando ao fim. A tese defendida é esse trecho que nós estamos destacando agora. E reparem esse trecho que nós vamos manter destacado. Uma sensação que muitas pessoas tinham naquela época e que persiste até hoje. A sensação de que quem é homofóbico necessariamente é bolsonarista. Bem, é claro que nem todo mundo concorda com isso. Sobretudo, eu mesmo imagino que devem existir pessoas que são homofóbicas e que votaram em Lula na eleição mais recente. Será verdade isso? Será que todo homofóbico é bolsonarista? Vamos retomar esse questionamento mais adiante. Mas uma coisa está inteiramente de acordo com esse texto, que Otávio Faccouri é homofóbico e bolsonarista. Em que sentido podemos atribuir essas duas características a ele? Bolsonarista no sentido de que ele mesmo disse que financiou a campanha de Bolsonaro para presidente. Homofóbico porque ele fez deboches grosseiros nas redes sociais a contarato. Agora quem quiser pode dar uma pausa para reler. Imaginem a cena. Diante da multidão que compunha a CPI, Contarato rebateu tais deboches com essa fala que nós estamos destacando agora. Disse que tinha uma certidão de casamento, também uma vida modesta, família, ainda reiterando que sua orientação sexual não definia seu caráter. O resultado disso foi que Faccouri chamou seus próprios deboches de comentário infeliz em tom de brincadeira. Ou seja, como que ele foi desmoralizado, acabou tendo que dar o braço a torcer. Admitiu a culpa, como a crônica falou mais adiante, mas nem por isso parou de ser investigado. Assim sendo, se nós levarmos em conta o contexto da CPI que investigava as omissões do governo Bolsonaro no combate à Covid, Faccouri ficava desmoralizado perante aquele público. Entre outros motivos, por ter financiado a campanha de Bolsonaro, como também por suas declarações homofóbicas, que se assemelham muito ao que Jair Bolsonaro já tinha sido capaz de dizer e que agora nós estamos destacando em vermelho. Quem quiser pode dar uma pausa para reler os 3 últimos parágrafos da crônica. O crime referido é toda a omissão que o governo Bolsonaro teve no combate à Covid e que transformou o Brasil em pária do mundo. Entre outras, Jair Bolsonaro quis cancelar a compra da vacina Coronavac. Ainda bem que ele, como presidente, não tinha poder para tanto. Mas, infelizmente, essa tentativa de cancelamento fez com que a vacinação começasse tardiamente no Brasil, de modo que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. Vamos ainda pensar que Bolsonaro preferia que um de seus filhos morresse a namorar um homem. E se nós pensarmos que boa parte do Brasil deseja a morte não só aos filhos dele, como também a ele próprio. Na época em que essa crônica foi publicada, ainda nem havia ocorrido um dos muitos fatos que condenam sua família. Porque esse ano, 2024, foi quando a Polícia Federal descobriu que os 4 filhos de Bolsonaro usaram a ABI
Agência Brasileira de Inteligência, como uma rede de espionagem que bisbilhotava os rivais políticos de Jair Bolsonaro. Tudo isso já seria motivo suficiente para se preferir que os 4 filhos de Bolsonaro, bem como o próprio Jair Bolsonaro, morressem de preferência juntos num acidente. Não fariam falta alguma. Até onde se saiba, nenhum deles é gay, mas isso não faria diferença alguma. Se em algum momento se descobrir que algum deles é gay, isso será um desgosto para o pai. Só que todos eles, inclusive o pai e a ex-primeira-dama, são motivo de desgosto para o país. Então seria uma maravilha se descobrir que qualquer um deles é gay. Porque aí, como se não bastasse boa parte do Brasil desejar a morte desse filho, agora até o pai estaria desejando. Pena que, até onde se saiba, nenhum deles é gay. Vamos agora voltar ao primeiro parágrafo do texto. Será verdade que todo homofóbico é bolsonarista? Vamos reconhecer que não necessariamente, mas a ligação entre esses dois termos é tal que fica difícil separar esses dois termos de forma tão contundente. Bem, essa foi a nossa interpretação pessoal da crônica de Zuenir Ventura. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Vamos ainda acrescentar que a homofobia é, digamos assim, uma doutrina que precisa ser separada da política. Vamos condenar a homofobia, sim, mas não é porque um político é gay que vai passar a ter direito de agir de má fé. Senão, ao invés de nós termos o preconceito contra os gays, vamos passar a ter um preconceito a favor dos gays. Ou seja, o extremo oposto, que no fim das contas também é condenável. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.